Olá, turma. Estamos iniciando aqui mais uma aula de educação física. Essa é a nossa nona aula e hoje a gente vai ter como tema as danças, né? E vamos iniciar com as danças folclóricas. Na aula de hoje a gente vai conhecer as danças de diferentes partes do nosso país. Vamos compreender, né, as diferenças dessas danças e o impacto sobre a cultura local. E analisar e refletir se existe uma tradição sobre essas danças regionais. As danças folclóricas são muito fortes, né? São bem presentes aqui na cultura brasileira e cada região possui danças que meio que caracterizam aquele povo, né? Seja na questão cultural, seja na questão étnica, seja na culinária, enfim. Então, a seguir aqui nós temos a região Centro-Oeste, né? E aí a gente vai ver as danças que estão presentes nessa região, né, que causam impacto, né, de forma positiva na vida dos moradores dessa região. A região centro-oeste, ali em Goiás, mais ou menos, a gente tem a catira, que também pode ser chamada de cateretê. É uma dança do folclore brasileiro em que o ritmo musical é marcado pela batida dos pés e mãos dos dançarinos. É, é uma dança brasileira de origem desconhecida. Ela é realizada por homens que, estando em frente um para o outro, sapateiam e batem palmas no ritmo da viola. Primeiramente, o violeiro começa a dança e os homens que vão dançar fazem um passo que consiste em bater o pé e a mão e depois dar 6 pulos. O violeiro passa a entoar a moda de viola e os homens continuam a executar os passos da dança que recebem o nome de serra abaixo e serra acima. A catira termina quando eles executam o passo chamado recortado e as duas fileiras mudam de lugar, sendo que o violeiro passa de uma extremidade até a outra. Como em inúmeras danças, existem dúvidas quanto à sua origem. Alguns estudiosos dizem que ela veio com os negros, outros afirmam que é de origem espanhola e portuguesa. Inicialmente participavam somente homens, mas atualmente é dançado por pessoas de ambos os sexos. Duas fileiras são formadas e em uma das extremidades fica o violeiro, que marca o início ao tocar o hasteado. Os dançarinos batem o pé e as mãos e dão saltos. E a catira representa, né? A origem da catira é múltipla, ou seja, ela reúne traços europeus, indígenas e africanos. A verdade é que desde o período colonial já temos essa dança como manifestação cultural. Para alguns, ela está associada às atividades dos tropeiros, o que explica sua característica mais marcante, a qual reúne somente homens. A dança catira surgiu a partir da influência indígena, europeia e africana. Ademais, o ritmo que acompanha o padrão das batidas de mãos e pés dos dançarinos nos remete à época dos bandeirantes, os primeiros peões a praticar os passos. Ainda na região centro-oeste, em Mato Grosso, nós temos o Siriri, que é uma das danças mais antigas do estado e pode ser dançada por homens e mulheres. São duplas que dançam em rodas ou fileiras e bailam com a ajuda de instrumentos como o mocho, o ganzá e o coxo. Primeiramente, os homens cantam o baixão e outros batem palma. Em fileira, os participantes passam a fazer reverências, alternando-se entre homens e mulheres. A origem da dança é indígena e ao longo dos anos o siriri e o cururu ficaram restritos às comunidades ribeirinhas. Há 15 anos ganharam os palcos e se espalharam por todos os segmentos sociais. Vamos aqui na região sudeste, ali onde fica São Paulo, Rio, Espírito Santo e Minas, né? Vamos ver quais são as danças mais marcantes nessa região. Na região sudeste, né, especificamente no Rio de Janeiro, nós temos o samba. O samba ele é uma dança e gênero musical trazido pelos negros para o Brasil. Inicialmente ele chegou à Bahia e depois ganhou mais espaço e reconhecimento em outros estados brasileiros, e principalmente no Rio de Janeiro.
Foi nessa localidade que ele passou a agregar outras danças em suas características como o mexixe, a polca e o shot. O samba originou-se dos antigos batuques trazidos pelos africanos que vieram com os escravos para o Brasil. Esses batuques estavam geralmente associados a elementos religiosos que instituíam entre os negros uma espécie de comunicação ritual através da música e da dança, da percussão e dos movimentos dos corpos. O samba é um gênero musical que surgiu no Brasil no começo do século XX e é reconhecido nacionalmente e internacionalmente como um dos símbolos do país. Essa expressão cultural é considerada patrimônio cultural e imaterial brasileiro e surgiu nas comunidades de afro-brasileiros em alguns bairros do Rio de Janeiro. O samba veio para o Brasil junto com os escravos e tem origem nos instrumentos trazidos por eles para o Brasil. Foi mais difundido nos estados do Rio de Janeiro, Bahia e Maranhão. Hoje em dia, o samba é o maior representante do carnaval e o mais popular do Brasil. No ritmo, podem ser usados muitos instrumentos. Os principais deles são cavaquinho, pandeiro, tamborim, atabaque e reco-reco. Além disso, existem diferentes tipos de samba, mas os mais famosos são o samba de roda e o samba de gafieira. Então, como vimos, o samba ele é um símbolo do Brasil e do carnaval brasileiro. É considerado uma das mais populares manifestações culturais brasileiras e é um importante ícone para a identidade nacional. E sua origem remonta à Idade Média e tem associação direta com o cristianismo. O carnaval chegou ao Brasil durante o período colonial, caracterizado por diversas brincadeiras, como o entrudo. Ao longo do século XX, uma série de ritmos e danças passaram a fazer parte do carnaval brasileiro. Foi no começo do século XX, no entanto, que surgiu o samba, o ritmo musical que é um dos grandes símbolos dessa festividade brasileira. O samba surgiu na década de 1910 em Cidade Nova, em Estácio, dois bairros populares do Rio de Janeiro. Nada talvez traduza mais a alma do povo brasileiro do que o carnaval. A alegria atavica, a diversidade cultural, o sincretismo religioso invadindo a festa pagã, a criatividade sem limites, a convivência plural de raças, idades e classes sociais explodindo nas ruas, praças e avenidas. Ainda na região sudeste, ali agora em Minas Gerais, nós temos o Mineiro Pau, que é uma dança realizada por homens de todas as idades que usam bastões de madeira. Os dançarinos alternam entre círculos e fileiras e dançam ao som das batidas no chão. Essa batida recebe o nome de batida de quatro, batida no alto, batida embaixo, dentre outras. Vamos agora para a região sul, região ali do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Na região sul é bastante comum, né, a dança e a festa do pau de fitas, que foi trazido pelos alemães que aportaram na região sul do Brasil. Um mastro de aproximadamente 3 metros é fincado no chão com diversas fitas coloridas atreladas a ele. Os dançarinos devem estar em número par e cada um segura uma fita para girar ao redor do mastro. No decorrer dos passos da dança, vão se formando desenhos com as tranças das fitas. A dança é acompanhada por música proveniente de instrumentos como o cavaquinho, pandeiro, acordeão e violão. No Rio Grande do Sul, temos o chula, que é uma dança que é praticada por homens e representa um desafio. Uma lança é colocada no chão e 3 homens em suas extremidades. Eles sapateiam de diversas formas e, após realizar uma sequência de passos, outro dançarino vai executar os movimentos e deve realizar de forma mais difícil que o anterior. Tudo isso acontece sob a música de uma gaita gaúcha. O dançarino que vence o desafio é aquele que realiza uma coreografia
mais difícil que os companheiros. E a seguir, né, vamos aqui para a região Nordeste. Vamos conhecer um pouquinho das danças, né, dessa região, composta aí pelos estados Maranhão, Piauí, Ceará, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Paraíba, Alagoas, Sergipe e Bahia, né? Já vamos começar aqui com o chachado, que o chachado é uma dança popular brasileira originada no sertão de Pernambuco e foi muito praticada no passado pelo cangaço da região, em celebração às suas vitórias. O chachado é uma dança típica nordestina e sua origem foi ligada diretamente ao cangaço. A expressão chachado surgiu de uma atividade do sertanejo, que é chachar, ou pisar no feijão depois da colheita na roça. A dança era executada com batidas ritmadas com a coronha do rifle sobre o chão. O mesmo rifle servia de figura parceria feminina, tendo em vista que a dança era executada inicialmente somente por homens. Só a partir de 1930 a figura feminina entra no cangaço. A situação mudaria um pouco depois com a inclusão de Maria Bonita e outras mulheres no bando de Lampião. Por conta dessa divulgação, o chachado é muito ligado ao cangaço e mesmo inovações na dança acabaram por surgir dentro dos vários grupos cangaceiros. Assim, hoje em dia, o chachado é executado aos pares. Há também uma versão em que a expressão chachado surgiu, vem de uma atividade do sertanejo que é chachar, vindo de sachar, cavar a terra com sacha ou capinar. Os agricultores chacham o feijão juntando a terra com uma enxada pequena no pé do caule do broto com poucos dias de nascido, para retirar da vagem o caroço, o feijão, né? Depois de colhido na roça. É feito com um pau batendo no feijão. Esse movimento chama-se chachá. Verificando os movimentos dos pés de quem está manuseando uma enxada, limpando o mato na roça ou chachando, é semelhante aos de quem está dançando o chachado básico. A dança do chachado é vista uma dança rica em sua cultura e extremamente folclórica, que tem seus estilos naturais e sem alterações. Por conta da música ser agressiva e sátrica, a Câmara Cascudo considerou o chachado como uma variante do paraxaxá, canto de insulto dos cangaceiros, executado nos intervalos das descargas de seus fuzis contra a polícia. O rifle na época substituía a mulher, como dizia o cantor e compositor Luiz Gonzaga, um dos grandes divulgadores do chachado. O rifle é a dama. O chachado nunca se tornou uma legítima dança de salão. Só Luiz Gonzaga conseguiu sua introdução na rádio, na TV e no teatro. Por ocasiões de festas populares, sobretudo no Nordeste, grupos apresentam espetáculos de chachado atualmente. Entretanto, o chachado é considerado mais um forte objeto da cultura do que propriamente um ritmo, no sentido restrito. E apesar da luta de muitos grupos de danças folclóricas, o chachado hoje em dia está perdendo suas características. O chachado representa uma das únicas heranças culturais deixadas pelo cangaço, movimento tipicamente nordestino e parte do nosso folclore. E falando em Luiz Gonzaga, né? Vamos ver aqui a seguir o baião, que é um gênero da música e da dança que teve origem na região Nordeste, né? Nasceu na década de 1940 e exerce influência até hoje no trabalho de muitos músicos que vêm dessa região do país. Então, tem como principal nome o cantor e compositor Luiz Gonzaga do Nascimento, considerado uma das grandes figuras da música popular brasileira. Nasceu no dia 13 de dezembro de 1912, na cidade de Exu, no estado de Pernambuco.
Luiz Gonzaga foi responsável por levar o baião para o Brasil, além de outros estilos como o xote, o chachado e o forró pé de serra. E tem como principais instrumentos o acordeão ou a sanfona, o triângulo, a flauta doce, a viola caipira e a zabumba. O ritmo ficou famoso e chegou a influenciar trabalhos de Gilberto Gil na época do tropicalismo e de Raul Seixas com seu rock and roll, o que ele chamou de baioque. O principal nome do estilo de música nordestino e maior responsável por difundir o gênero é Luiz Gonzaga, de fato, e que é considerado o rei do baião. Como já vimos, ele nasceu em Pernambuco e viajou o Brasil com o exército até que se estabeleceu em Minas Gerais, onde aperfeiçoou a habilidade com o acordeão e o instrumento que o deixou famoso, né? Ficou conhecido por suas letras que retratavam as dificuldades enfrentadas pelos nordestinos e foi admirado por músicos como Dorival Caymmi, Caetano Veloso e Raul Seixas. Em parceria com Humberto Martins, compôs Asa Branca, uma das músicas mais conhecidas de sua carreira. Ela foi regravada por diversos artistas, como Chitãozinho Chororó, Ney Matogrosso, Tom, Zé, Elma Ramalho, Elis Regina, Gilberto Gil, Maria Bethânia e muitos outros. Outro nome importante para o baião foi o cantor, compositor e instrumentista Dominguinhos, batizado de José Domingos de Moraes, em Garanhuns, em Pernambuco. Ganhou sua primeira sanfona aos 6 anos de idade, de presente do pai, conhecido sanfoneiro e afinador de instrumentos. Aqui vamos ver algumas músicas, né, de Luiz Gonzaga, alguns sucessos de Luiz Gonzaga. Foi Asa Branca, Baião de Dois, Mulher Rendeira, Boi Bumbá, Baião da Penha, Boiadeiro, Calango da Lacraia. E uma curiosidade, no Nordeste existe um prato típico da culinária chamado de baião de dois, que ele é feito com arroz, feijão verde e queijo coalho. Os principais passos da coreografia do baião são o balanceio, o rodopio, o passo de calcanhar e o passo de ajoelhar. A coreografia é dançada em pares. O parceiro é convidado pelo outro com a umbigada. Na sua migração por outros estados, a dança não sofreu alterações, com exceção no sul do país, onde se convida o parceiro com o estalo dos dedos, como se fossem castanholas. As mulheres usam vestidos de chita coloridos com babados nas saias. As roupas são decotadas e as mangas são curtas. As sandálias são também coloridas. Já os homens usam calça de brim de cor clara. As camisas são comuns sem cores ou estampas. Nos pés as sandálias são de couro cru. Como exemplo no balanceio, o dançarino dá um passo à frente com uma perna e flexiona um pouco mais, mas sem apoiar o pé. Repete o movimento com a outra perna, mudando o peso do corpo entre elas. O tronco acompanha o movimento. O cavalheiro segura o punho atrás do corpo, na altura da cintura. Outro exemplo é o passo de calcanhar, onde o dançarino põe o calcanhar levemente à frente e mantém a perna estendida. Inclina o corpo e a cabeça para o lado e em seguida une os pés. Levanta o tronco e põe o calcanhar levemente para frente, depois cruza as pernas, a de trás levemente flexionada, apoia a ponta do pé e inclina o corpo para o lado. E aqui nós temos agora o forró, que também é um estilo de dança e gênero musical que foi influenciado por africanos e europeus, né, fruto de ritmos musicais tais como baião, xote e chachado. É uma das danças típicas mais populares do Brasil, relacionada, né, à região aqui do Nordeste, que extraiu e espalhou-se para todo o país é, em embalos de ritmo lento, ora rápido, recheado de instrumentos como o triângulo, sanfona e a zabumba.
E uma curiosidade é que comemora-se o Dia Nacional do Forró no dia 13 de dezembro, com festas relacionadas a essa data. Em Pernambuco, nós temos o frevo, que essa dança pode ser encontrada em muitos estados do Nordeste, porém ela é mais significante em Pernambuco, né? Então surgiu na união de vários estilos brasileiros, como a quadrilha, o mexixe e o galope. Ele pode ser executado por qualquer pessoa de idades distintas, e as coreografias são variadas e exigem que o dançarino execute passinhos, rodopios, malabarismos e gingados. As mais executadas são a tesoura, dobradiça, pernada, carrossel, parafuso, dentre outros. O trevo é considerado patrimônio nacional imaterial. O trevo é típico de Pernambuco e surgiu por volta de 1910. Hoje em dia é muito performado e incorporado aos ritmos do carnaval. É caracterizado pelas cores alegres e vibrantes, a sombrinha colorida e com movimentos de perna e braço, né? Além de diversos passos de capoeira, balé clássico e saltos com malabarismos, né? A seguir nós temos o maracatu. O maracatu também surgiu, né, em Pernambuco e remonta à época do Brasil colonial, com a miscigenação entre as culturas africana, portuguesa e indígena. A dança é ligada à religião, trazendo algumas características de religiões africanas e muita espiritualidade. Há uma junção entre música, canto e dança. Os figurinos são muito coloridos e extravagantes. Os instrumentos mais utilizados são caixas, ganzás, gongs, taróis e tambores. Temos aqui a dança de São Gonçalo, que é originária de Portugal e é praticada em alguns locais no interior de Amarante, no Piauí, com registro também no Pará. A cerimônia, que envolve reza e procissão, acontece em torno da imagem do santo. A dança é acompanhada da música de viola e é dividida em partes, chamada de voltas. No Paraná, essas voltas têm nomes especiais, como marca-passos, parafusos, desponto, confissão e casamento. Bumba Meu Boi ou Boi Bumbá, que mistura aspecto das culturas portuguesa, negra e indígena. É uma das mais expressivas manifestações culturais do estado do Piauí. Ela consiste numa dança acompanhada por música regional, onde um homem vestido de boi faz várias coreografias. Durante a dança, o boi é morto, sendo logo em seguida ressuscitado por um puxão no rabo e volta a dançar. Na dança, o boi abaixa e levanta a cabeça, dançando de forma desorientada sobre os outros personagens. Balandei. O balandê é uma dança de terreiro com ascendência negra, vinda dos escravos, que foi criada pelo mestre Luiz Pereira de André, o Zé Coelho. Típico de Monsenhor Gil e Lagoinha do Piauí. A dança típica reúne adeptos de diferentes gerações em sua grande roda, animada e dançante. Outra dança típica, né, da região é o cavalo piancó, que é realizado com casais que ficam em círculos para imitar o trote do cavalo. São diversos passos que alternam a velocidade entre o moderado e rápido. A origem dessa dança, que possui descendência negra, se deu no município de Amarante, no estado do Piauí, há um tempo, como uma brincadeira divertida entre crianças. Amarante se localiza às margens de três rios, Canindé, Parnaíba e Mulato, que mais tarde se transformou em dança com direito a vários ritmos e cantigas. E aqui a seguir nós temos outra, né, dança que, assim como o carnaval, tem bastante influência, né, aqui no nosso país, e a quadrilha junina, que também é chamada de quadrilha junina caipira ou matuta, né? É um estilo de dança folclórica coletiva muito popular aqui
E essa dança de teor caipira é típica das festas juninas, né? E que geralmente acontecem nos meses de junho e julho em todas as regiões do país. Por ser uma dança caipira, sua linguagem se aproxima da coloquial e dos meios sertanejos e nordestinos. Então, gente, finalizamos aqui mais uma aula, né? E a aula de hoje, como tema de danças, né? E especificamente danças folclóricas, a gente pôde ver como essas danças, né, contribuem para a nossa cultura local. Não só a cultura local, mas a cultura do nosso país, né? É, inclusive, algumas danças são patrimônio, né, cultural da nossa nação. Então, fechamos aqui a nossa aula. Espero que vocês tenham gostado, né, dessas danças que eu apresentei nessa aula de hoje. E a todos um forte abraço. Nos vemos na próxima aula.